estúdios da TV Graça Internacional, aqui estão as palavras inefáveis de Deus. O Evangelho da Graça, nos lábios de Jesus Cristo, homem. Abba, Pai. Bem, eu queria fazer isso, queria compartilhar com vocês para poder fazer o trabalho que faço, para levá-los ao que está escrito e falar com vocês sobre um assunto que se chama a justiça de Deus e a disciplina de Deus. A justiça e a disciplina de Deus. Então vamos começar com o versículo em Romanos capítulo 3. Romanos 3, versículo 21. Versículo 21, o versículo diz: mas agora, sem o quê? Quero dizer, as pessoas pensam que para ser salvo você tem que guardar a lei de Deus, certo? Quero dizer, antes da cruz, se você quebrasse um mandamento, você era culpado de todos os mandamentos. Se houvesse um judeu fiel aqui, um judeu ficaria ofendido com o que eu disse, porque o judeu vive de acordo com a lei. E se houvesse um adventista, ele diria: isso não pode ser. Sem a lei, porque ele está falando sobre a lei de Deus, a lei de Moisés. Mas então ele diz, o que ele está tentando dizer a você é que Paulo deixa de lado todo o Velho Testamento, tudo em que os cristãos acreditam hoje, Paulo está jogando fora. Você sabe que se você for a uma igreja, a igreja vai lhe dizer que você tem que viver de acordo com a lei de Deus. Bem, Paulo diz que você não precisa. Veja o que ele diz. Mas agora, afasta-te da lei à parte, você tem que deixar a lei de lado. Afasta-te da lei, se tem manifestado a justiça de Deus, testificada pela própria lei. Em síntese, a lei de Moisés prometia algo superior. E isso é maravilhoso. Ela diz, testificada pela lei e pelos profetas. A justiça de Deus por meio de quê? Por meio da fé em Jesus Cristo. Isso significa que se você crer em Jesus Cristo, se você acredita em Jesus Cristo, não precisa praticar a lei, porque essa justiça não tem nada a ver com a lei que ele mesmo impôs a Moisés. Veja o que ele diz mais adiante no capítulo 4, versículo 6. Romanos 4, 6. Como também Davi fala da bem-aventurança do homem a quem atribui o quê? A justiça sem o quê? Ei, mas como isso é fácil? Alguém vai dizer, então essa igreja em Porto Rico dizem que é fácil, então essa igreja não tem obras? Bem, se você quiser estar certo com Deus. Agora, se você quiser adicionar obras a ela, uma obra que tu faças pensando que vais agradar a Deus, Deus te rechaça. Você não pode trazer obras para cá, nem boas nem más. Se você fizer uma boa ação, que bom para você, ela é boa. Se fizer uma má, é ruim para você. Mas aqui não vivemos de obras, é por isso que vivemos em calma. Você sabe o que é servir a Deus com medo? Oh, padre, estou bem com Deus, Deus está cuidando de mim. Não rezei o terço esta manhã. Não li a Bíblia, não me ajoelhei, não orei. Não fiz o sinal da cruz na hora certa. Não fui à missa no domingo. Fiz uma ação ruim. Entretanto, Deus diz, Deus lhe imputa a justiça sem obras. Esses óculos não são para o sol, eles são de grau.
Eu os uso muito porque vocês me fazem chorar demais. Então com esses óculos eu posso esconder minhas lágrimas. Ah, sim, eu vou a lugares onde ouço tantos testemunhos que me fazem chorar. É difícil não chorar, não é? Esse ministério enriquece muito as pessoas. Não a mim, o ministério. O que acontece é que eles dizem que sou eu porque é através de mim. Mas eu sei que não tenho nada a ver com isso. Eu também me beneficio de Jesus Cristo, homem. Eu me beneficio daquele que vive em mim, porque eu também tenho que me submeter a Ele, ouvindo-o. Eu me ouço para poder me submeter, imagine só. Mas isso é feito por aquele que se submete. Aquele que se submete. Parece que agora estou recebendo o crédito ao dizer, aquele que se submete a mim, ao que eu digo, eu o faço feliz. Mas não eu. Era isso que Paulo estava dizendo, não era? Não eu, a graça de Deus em mim. Parece que estou me gloriando, mas não estou me gloriando em nada. Se não sirvo para nada, sou um pedaço de carne como você. Estamos no mesmo barco. A única coisa é que foi minha vez de desempenhar o papel. Gostaria que tivesse sido a sua vez, para ver se você teria gostado. Portanto, vou avisá-los, especialmente aqueles que estão aqui pela primeira vez, que vocês não vieram para uma igreja qualquer. Você pode estar sendo exposto à maior mudança que já experimentou em toda a sua vida. Você pode sair daqui como uma meia, que quando está de cabeça para baixo eles a viram assim. Você pode sair daqui assim, dessa forma nós garantimos. Sua vida pode entrar no melhor estágio que você já experimentou. Se você acreditar, se não acreditar, você sairá pior. Mas se você acreditar, você sairá daqui bem. Bem, então está escrito que essa fé se manifesta, essa justiça. Está vendo a palavra justiça aqui? Do homem a quem Deus atribui justiça sem o quê? Esse era um plano que Deus havia preparado, porque Deus nos deu esse corpo. O culpado é o próprio Deus. Quem ordenou que Ele nos desse um corpo como o que temos? Diga-me uma coisa, quando você estava no berço, quando era muito pequeno, você teve a opção de escolher entre ser bom ou mal. Você nasce danificado. Por quê? Porque há polícia em uma cidade. Por que existem regras? Por causa do mal que você já tem embutido. Davi, você sabe o que Davi disse? Aquele que fala sobre isso, aquele que profetizou isso? Davi disse, em pecado minha mãe me concebeu. A criança não se torna pecadora porque se comporta mal. Antes da cruz. A criança nasce em pecado desde que é pequena. Então você tem que criar regras para ela. E quem fez isso? Deus. Você não acha que é bom que Ele tenha consertado isso? Bem, Ele disse, vou corrigir o mal que fiz a você, vou consertar tudo, vou fazer um plano onde se vocês creem, sem uma obra, os salvo completinhos, 100% salvo. Portanto, a graça não é uma dádiva imerecida, ela é bem merecida. Você a merece abençoado, receba-a. Bem, então o tema de hoje foi a justiça e a disciplina de Deus. E a disciplina de Deus. Há duas coisas. Vamos dar uma olhada em Romanos capítulo 1, versículo 17. Porque na Igreja Católica porque no Evangelho. Nos protestantes, a justiça de Deus se revela por fé e para a fé, como está escrito, mas o justo, por essa fé ele viverá no Evangelho. Agora, se você for à igreja da esquina, eles dirão, bem, aqui, se você não pagar o preço, o diabo o leva. Se você não pagar o preço, você vai para o inferno.
Agora, no Evangelho, ele diz que é pela fé. Pela fé. E por que é pela fé? Porque Deus já havia decretado isso antes de você nascer. Vamos dar uma olhada em Romanos, capítulo 9, versículo 11, para que você possa ver que já veio com isso. O que acontece é que Adão a tirou da humanidade e Deus a devolveu a nós quando Cristo morreu. Romanos 9, 11, o que diz? Pois não haviam ainda nascido, isso significa que eles existiam? Bem, o Espírito existia. Eles não tinham carne e sangue, nem haviam feito ainda nem bem nem mal, para que digamos propósito. Estamos todos aqui? Estamos ouvindo? Para que o propósito de quem? Conforme a eleição permanecesse, não pelas obras, senão pelo que chama. Ei, a verdade é que você é abençoado porque foi chamado. Se você está aqui nesta manhã, é porque é uma ovelha que foi chamada por nosso Pai, por Deus. Diga à pessoa ao seu lado que você é santo. Você é igual a Deus. Diga. Veja, se houver um desobediente entre aqueles que não conhecem a fé, ele dirá: você não é santo porque eu o vi fazendo isso ontem. Dentre os muitos desobedientes que existem, eles dizem: não, você não é santo. Se Deus vier agora mesmo, ele o rejeitará. Então é pelas obras? É pelas obras? Então, se não é pelas obras e é pela fé, como é a igreja? Santa e perfeita. Sim ou sim? Ou é como eles dizem lá, ou é como nós dizemos aqui? É como dizemos aqui, porque aqui nos baseamos no que está escrito. No que está escrito. Gálatas capítulo 2, versículo 21. Gálatas, no versículo 21 diz: não desprezam a graça de Deus, pois se pela lei fosse a justiça, então, em outras palavras, se é como você pensa em sua igreja, se é como dizem por aí, Cristo diria: não sei por que morri, eu teria fugido. Veja, se é como todos os padres, sacerdotes, pastores protestantes, batistas, metodistas dizem, se é como eles dizem, Cristo morreu em vão. Se for como sua avó diz, Cristo morreu em vão. Se for como você pensou há 10 minutos, Cristo morreu em vão. Se você pode resolver isso com sua própria justiça, não sei por que ele morreu. Sim. Bem, eu pensava assim até. Me disseram o que sou hoje. Até que ele veio até mim. Conhecerei o caminho da perfeição quando você vier a mim. Olha. Ei, abençoado, sabe o que é pensar como nós estamos pensando? Você fica mais leve. Você perde peso. Imagine isso. Há pessoas que têm tantas preocupações que pesam demais. Quando se pesam, quando vão à balança, dizem: ei, engordei. E tem tantos fardos sobre si. Mas depois vêm à igreja e perdem 6 quilos em uma única visita à igreja, apenas em uma visita. Veja, estou perdendo peso agora mesmo. E é bom saber que nosso Deus está feliz com você, que Ele não tem nenhum problema com você. Está tudo bem. Não se preocupe, seja feliz.
Veja, é que quando eles tiram de você, como um amigo meu costumava dizer, quando tiram esse peso de você, aquele barril de pregos que você estava carregando por aqui, então você começa a se sentir mais leve com o nosso Deus, você se torna mais jovem. As rugas desaparecem, são removidas. Você não vê que as rugas vêm da culpa e do medo? Quando você sabe que está bem e que você pode ser melhor, que tudo o que lhe falta é ser melhor. Oh, apóstolo, acho que o mundo vai explodir. O mundo não vai explodir. Até agora nada foi capaz de explodi-lo, não é mesmo? O mundo vai continuar do jeito que está, mas vai melhorar. Porque há uma justiça chegando, da qual estamos falando, que produz um fruto, onde viveremos aqui na terra com corpos transformados. Essa é a promessa da lei dos profetas e das escrituras. Se isso não acontecer, vamos beber e comer, amanhã morreremos. Não vai sobrar nada. Além disso, se esse fosse o caso, valeria a pena matar muitas pessoas para que elas não sofressem. Nossa esperança do que estamos falando aqui é muito grande. Veja o que diz em Filipenses capítulo 3, versículo 9. Então vamos para a disciplina. Estamos falando sobre a justiça de Deus, que é por meio da fé, que você crê e se torna limpo, branco como a neve. Você se tornou branco como a neve, perfeito e impecável. Ei, tanto o jejum que você fez antes, tanto abuso que suportou naquele púlpito quando ia à igreja no domingo, e você saía da igreja tremendo. Eles mentiram para você e o enganaram. Veja, esses são criminosos de ovelhas. Todos esses pastores são assassinos de mentes. Eles pegam essas crianças na escola dominical e as matam, as destroem desde que são pequenas. E eles não lhes dizem a verdade. Eles não dizem a essas crianças que elas são perfeitas. Não dizem a você que você é perfeito, que Cristo sofreu todo o sangue que Ele derramou. Se você ler um salmo sobre o que Ele sofreu na cruz, veja, Ele sentiu como se os bois estivessem enterrando seus chifres por aqui. Bem, há um salmo que fala sobre o que Ele iria sofrer profeticamente. Se você viu o filme, Ele sofreu demais para que você diga agora que é preciso jejuar para ser salvo, andar de joelhos, ser batizado, comer um pedacinho de pão e vinho. Como os romanos enganaram você. Eu não quero falar sobre eles porque eles já falam mal. Eu ia enriquecer meu vocabulário, como eles mentiram para você. Olha. Ô padre, vamos parar de falar sobre isso porque ultimamente estou sentindo alguma coisa. Ei, quanto dano a religião causa, certo? Ela causa danos tremendos. Veja o que está escrito ali. E ser achado nele, não tendo o quê? Que é pela lei. E qual é a justiça que você deve ter? Se não aqui é pela fé, a justiça que é de Deus, pela fé, é disso que você precisa, dessa justiça. Se você usar sua própria justiça, você estará errado. Ela será insuficiente. Mas se usar a justiça de Deus, você será perfeito com uma oferta. Agora, a segunda coisa são aqueles que se beneficiam dessa justiça gratuita. O profeta Isaías falou sobre isso, não foi? Vinde a mim, bebei, comei. Vamos ler! Isaías é o 55º ou é o 56º? Sim, Isaías, dê uma olhada. 55, versículo 1. Isaías, o profeta, para que você possa ver que isso não é coisa de Paulo e não é invenção minha. Isaías, milhares de anos antes de Cristo morrer, ele estava falando sobre o que eu estou falando agora. Veja, capítulo 55.
a todos os sedentos: vinde para as águas, e os que não têm dinheiro, vinde, comprai e comei. Pois como se pode comprar sem dinheiro? Vinde, comprai e comei. Vinde, comprai sem dinheiro. Você sabe o que isso significa? E vejam, ele diz: e sem preço. Veja, Isaías já estava falando sobre essa justiça que você compra de graça. Você acredita nela e diz: eu creio em Jesus Cristo. Diga comigo: eu creio em Jesus Cristo. Eu creio que Ele morreu para me dar essa justiça. Eu a recebo, eu a compro sem dinheiro. Ah, é isso mesmo. Hebreus, capítulo 12. Levei anos para saber quem estava dentro de mim, porque quando me vejo em carne e osso, digo: como posso ser o homem Jesus Cristo? Como posso ser? Mas é isso que Ele escolhe, a vileza deste mundo. Ele diz: Deus escolheu as coisas vis do mundo para envergonhar os fortes. Não é o vil, é o vil. Portanto, Deus escolhe você para envergonhar a todos. Ele pega as suas inadequações e as transforma em fontes. Somente se você se permitir, e se você acreditar, e se você for disciplinado. Vamos ao 12º capítulo do livro de Hebreus, começando no versículo 6, acho que é 6, o 5:5. Agora preste atenção, porque há pessoas que gostam da primeira parte, da qual já falei, e não se reúnem. Elas dizem: já terminei, isso é ótimo. E então você os encontra e pergunta a eles: por que vocês não se reúnem? E ele responde: não, esqueça, é melhor você cumprimentar o José Luiz por mim quando ouvir. Ou eles dizem: mande-me o CD para que eu possa ouvi-lo aqui no trabalho, mas no trabalho você não pode ouvi-lo da mesma forma que ouve aqui. Eu o ouço lavando louça. Às vezes você pode, mas nem sempre. Nem sempre você precisa se reunir. Não deixando de congregar, porque se você receber a retidão, o benefício e a perfeição, e não se disciplinar com a disciplina de Deus, algo pode acontecer com você. Veja o que pode acontecer com você. E já haveis esquecido a exortação que como a filhos se vos dirige, dizendo: filho meu, não menosprezes a disciplina do Senhor, nem desmais quando és repreendido por Ele. Ei, como é ruim quando algo dá errado para você. E você luta e as coisas não saem como você quer. Você luta, mas não sai do jeito que você esperava. E há ensinamentos ali, há ensinamentos. Isso aconteceu comigo. Fui disciplinado por essa disciplina e fico chateado quando as coisas não saem do jeito que eu quero. Começo a dizer coisas. Eu não recebo isso, mas a disciplina está lá. Não importa o quanto você diga: eu não recebo isso, e os anjos com você, e os anjos, isso não funciona, porque eles o estão disciplinando com paciência. O objetivo é aperfeiçoá-lo. Veja, eles estão fazendo você exercitar seus sentidos. Seus sentidos estão sendo exercitados. Ele diz: porque o Senhor ao que ama disciplina e açoita a todo o que recebe por filho. Se suportais a disciplina, Deus vos trata como a filhos, porque que filho é aquele a quem o pai não disciplina? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos têm sido participantes, inclusive Jesus Cristo, o homem, o apóstolo, da qual todos têm sido participantes, então sois bastardos e não filhos. Por outro lado, tivemos a nossos pais terrenais que nos disciplinavam. E o que fizemos? Nós os venerávamos. O quanto vocês amam seus pais aqui? Ei, veja, papai está passando por uma leve tribulação. E você diz:
Tenho que ir visitá-lo, mas não posso viajar, não tenho dinheiro. Mas porque você adorou seu pai e ele o disciplinou? Nos disciplinavam e os venerávamos. Por que não obedeceremos muito mais ao Pai dos Espíritos e viveremos? O Pai dos Espíritos. E aqueles, os terrestres, certamente por alguns dias nos disciplinaram. Alguns dias, e você tem cerca de 90 anos de idade. Ou na faixa etária de 1 ano a 18 anos. Embora haja pais que continuam a disciplinar depois dos 18, 20 e 30 anos de idade. Como bem lhes parecia. Mas este para o que nos é proveitoso, para que participemos em quê? É verdade que nenhuma disciplina ao presente parece ser causa de gozo, señal de tristeza. Mas depois, que tipo de fruto ela produz? Fruto de quê? De quê? Aos que nela têm sido exercitados. Ei, o fruto pacífico não acontece com você de às vezes estar em uma situação em que toda a sua família está preocupada enquanto você está calmo? E então você tem medo de que eles digam: ei, ele não tem mais sentimentos desde que passou a frequentar aquela igreja, ele parece não sentir amor. E às vezes algo acontece com alguém e você diz que é bom que tenha acontecido com ele porque ele vai aprender com isso. Enquanto o outro membro da família está chorando o tempo todo porque não foi disciplinado nisso. E eles lhe dizem: como você pode dizer que é bom que isso tenha acontecido com eles? Porque isso lhe fará bem. Mas se ele estiver na prisão, bem, isso é bom. Não, você tem que tirá-lo de lá. Não o tire de lá ainda. Deixe-o por mais alguns dias enquanto ele aprende. Isso é bom para ele. O garoto está fazendo o que quer, não está dando valor às coisas, então foi bom para ele que a polícia o tenha parado e tirado sua licença. Ah, mas ele vai perder a carteira de motorista. E as pessoas vão dizer coisas, não importa o que elas digam. O importante é que ele aprenda a ter disciplina. O que importa o que as outras pessoas dizem? Todos temos que aprender disciplina. Todos nós passamos por momentos difíceis. Você sente pena disso? Eu não sinto. Às vezes ouço coisas a respeito de uma pessoa abençoada e antes de reagir na carne, eu me dirijo ao meu espírito e meu espírito me diz: acalme-se, não tenha pressa. De fato, não ligue ainda. Espere que ele vá à situação. Em outras palavras, deixe-o passar por esse teste. Deixe-o participar da disciplina. O que acontece é que há pais que só pensam em choro e sentimentos. Tudo o que eles pensam é em pegar o telefone para ajudar a resolver o problema. Acalme-se. É por isso que às vezes esse fruto pacífico não se manifesta em você. Porque mesmo que você diga que está na graça e que recebeu sua justiça, você não quer ser disciplinado. Quando a disciplina chega, você fica inquieto. Você não pensa, não raciocina com calma. Ah, mamãe, foi isso que aconteceu comigo. Bem, se acalme. Mas papai, foi isso que aconteceu comigo. Aqui todo mundo carrega seu próprio fardo. Você não precisa carregar o fardo de outras pessoas. Sim, é que há pais que querem amar mais do que Deus e mães que querem amar mais do que Deus. E Deus está disciplinando e você está atrapalhando. Então Deus diz: deixe-os continuar sofrendo. Mas você tem de acompanhar a disciplina de Deus. Você precisa ser uma pessoa autocontrolada. Precisa ter suas emoções sob controle. Para que Deus possa trabalhar em todas as áreas de sua vida, para que você e sua família possam dar frutos pacíficos. E com isso você não precisa se preocupar com nada, nem com drogas, nem com esses vícios, nem com nada disso. Deixe o menino aprender, deixe-o receber a disciplina e até mesmo os açoites de Deus, porque quando ele chega aos 22, 23 ou 24 anos, o rapaz já está forte, robusto, bem disciplinado, ele se casa e não dá tantos problemas para a futura esposa. Portanto, temos que ser disciplinados. Temos que ser disciplinados. É verdade que às vezes parece que as coisas não vão bem
E isso não permite que você diga, Abba Pai, mas você diz, estou preocupado. Isso gera tristeza, mas que fruto isso dá? Eu digo frutos pacíficos. Ei, o que significa pacífico? Significa paz. Isso é um refúgio, um dossel de tranquilidade. E isso faz com que as pessoas digam, não sei como esse homem ou essa mulher podem ser tão calmos com tudo o que lhes aconteceu. E o que houve com ele ou ela, ou o que não ocorreu. Mas ele está tão calmo. O fato é que ele recebeu justiça e disciplina, e a menina ou o menino está completo, nada os afeta. É isso mesmo. Não os afeta porque eles exercitaram seus sentidos. Quando você exercita a mente, não vê que esse é o seu templo? O templo, quando você o limpa bem e tira toda a poeira, você já viu quando limpa uma garagem e a lava com água sob pressão? Ou quando o motor de um carro é limpo, ele fica super limpo, toda a graxa é removida? Ou quando uma dona de casa limpa a casa inteira, ela acaba cansada, mas depois se senta para detalhar como limpou tudo. A casa inteira está limpa e perfumada. Bem, é assim que sua mente está. Você precisa lavar sua mente, precisa lavar seu cérebro para se livrar de todas as coisas que aprendeu em seu país, com seu avô, com sua avó e com toda a família, porque não é a disciplina de Deus, eles o disciplinaram como acharam melhor. Eles o disciplinaram como acharam melhor e, em alguns casos, o machucaram tanto, por isso você é tão mimado e está tão mal, que quando você chega à disciplina de Deus, pois Deus começa a educar seu espírito, para que fim? Para prejudicá-lo? Não. Como um amigo meu americano costumava dizer, às vezes Deus passa por águas turbulentas, não para afogá-lo, mas para lavá-lo. E o que mais está escrito lá? Pelo qual levantai as mãos cansadas e os joelhos paralisados. Isso é simbólico, porque você pode levantar as mãos assim e continuar como se nada tivesse acontecido. Bem, fazer isso é muita ignorância de sua parte, porque levantar as mãos nesse caso é simbólico. E os joelhos paralisados, e fazeis sendas direitas para vossos pés, para que o coxo, porque você é coxo, para que o coxo não saia do caminho. Eu deveria ter umas 20 muletas, mas bem, ainda estou de pé. Senão que seja curado. Segui a paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Agora esse versículo foi melhor compreendido. Você sabe o que esses bandidos fazem, os filhos em Cristo? Nossos inimigos? Eles dizem que sem santidade ninguém verá o Senhor. E você sabe o que eles querem dizer com isso? Se você não tirar os brincos, não verá o Senhor. Se usar calças, não verá o Senhor. Se as mulheres ficarem muito bonitas, elas não verão o Senhor. Sabe, para todos esses legalistas, a santidade é a parte externa, as roupas. Ele não está falando de nada externo aqui. Ele está falando de disciplina. Sem a disciplina, sem o treinamento que o Senhor dá ao seu espírito, você não o verá. Mesmo que seja salvo. Haverá muitas pessoas que serão salvas, mas não serão transformadas nessa primeira rodada. Nesse estágio, somente aqueles que renovaram suas mentes é que serão transformados. Como Deus vai transformar um homem, ou seja, transformá-lo de modo que ele possa dizer, aleluia, mas onde você estava para falar assim? Apóstolo, Deus o abençoe. Imagine isso. Você precisa renovar sua mente. Você precisa se disciplinar.
Justiça, qual é o nome do assunto? A justiça de Deus e a disciplina de Deus. Os dois andam de mãos dadas. Isso é como um barquinho com dois remos, um aqui e outro ali. E estamos indo em frente. Agora, se o barco tiver apenas um remo, o que acontece? A justiça por fé, a disciplina por conhecimento. E então esses dois remos estão conduzindo você a um fruto pacífico. Um fruto pacífico. Veja, você pode ter dinheiro, mas se não tiver isso, você será infeliz mesmo que tenha todo o dinheiro. Fui visitar um primo meu em uma prisão ali em Nova York. E aquele rapaz tinha tanto dinheiro. Ele chorou e me disse: olha, eu tenho dinheiro suficiente para comprar 40 televisores. Eu poderia comprar 10 Mercedes-Benz se quisesse, mas veja onde estou. Ele me dizia chorando: e o que você faz com 10 Mercedes-Benz ou com 20 casas ou com milhões guardados no banco? Sem essa disciplina, isso consome você. Você não será feliz. Agora, você sabe o que é ser justificado com a justiça de Deus, bem edificado. E com dinheiro também, porque o dinheiro é necessário. Você sabe o que é estar confortável em sua casa, conhecendo o bem e o mal, você congregando, tranquilo, pensando como Deus pensa. Então você é feliz? A felicidade chega até você. E você espera pela transformação, porque a recompensa está chegando. Aqueles de nós que pensam assim: um dia, nossa própria carne não suportará tanta informação e nossos corpos serão transformados. Agora, para isso, você precisa se reunir no Ministério Internacional Crescendo em Graça. Esse é o único lugar onde você encontra esse remédio. Agora, se você quiser sofrer um pouco mais, ou seja, se não quiser parar de sofrer, visite qualquer igreja, porque todos os caminhos levam ao mesmo lugar. Ao mesmo lugar, a tristeza. Mas se queres parar de sofrer, mete-te à graça das 14 epístolas do apóstolo Paulo, a interpretação de Jesus Cristo homem. Vamos nos levantar. Eu quero que saúdas ao que está a teu lado e lhe digas: tem recebido a disciplina de Deus.